Amém, meu irmão, glória a Deus pela tua vida, mais um dia de Deus, mais uma oportunidade que nós estamos nos dando, né, para que essa palavra toque as nossas vidas, abençoe as nossas vidas, venha trazer um ânimo novo, né, um renovo para as nossas vidas. E o que Deus quer falar conosco, para você que é um discípulo de Cristo, para você que é um seguidor de Cristo, para você e eu que já nascemos de novo e temos procurado andar com o Senhor, né, Jesus, quando ele... É uma palavra a respeito de homens de pequena fé. Né? Assim, quando Jesus estava na Terra, ele lidou com três classes de pessoas. Com os que não criam, os que não eram judeus, que não viviam debaixo da lei de Moisés, que eram chamados gentios, né? Que aos olhos dos judeus eles eram todos pecadores, porque não viviam segundo a lei de Moisés. Existiam os fariseus e os escribas, que eram os doutores da lei, sabiam tudo a respeito da lei moral e das leis cerimoniais de Cristo. Sabiam de tudo, então eles eram os chamados legalistas, sabiam tudo da lei, eles cumpriam a lei ou achavam que cumpriam, e eles eram os primeiros a apontar, né, o erro dos outros, a falha dos outros. Hoje você pode entender que ainda existem muitos legalistas, né, dentro da chamada religião evangélica. Muitas pessoas que se acham perfeitas e ficam julgando as outras pessoas. E Jesus tinha, então, agora os seus discípulos, que eram os seus seguidores, né? Discípulo é matetes, que significa seguidor de um mestre. Então, os discípulos que seguiam Jesus, que andavam junto com ele, 12 discípulos, 70 discípulos, existiam pessoas próximas a ele. E com os gentios, com os pecadores, Jesus era extremamente amável e receptivo. Um exemplo, que pega os fariseus e os gentios, aquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. Os fariseus manda apedrejar, manda matar segundo a lei de Moisés. E como é que Jesus a recebeu? Filha, eu não te condeno, vá e não peques mais. Então isso mostra como que Jesus tratava os fariseus e como os fariseus tratavam os pecadores e como Jesus tratava o pecador. E como é que Jesus tratava os fariseus? Chamava de raça de víbora, chamava de sepulcro caiado, chamava de hipócrita. Por que isso? Jesus falava, vocês me honram com os lábios, mas o teu coração, está muito longe de mim. Jesus não gostava deles, porque ele falava assim, Jesus falava para eles, vocês não entram no reino e ainda têm impedido os outros de entrar no reino. Você conhece pregadores, pastores, líderes, que só exigem, cobram, exigem, você tem que fazer isso, mas eles mesmos não fazem. E ainda que fizessem, a salvação não está baseada no que eu faço, mas está baseada no que eu creio. Amém? E existiam os discípulos. A única coisa que Jesus exigia e cobrava dos discípulos, discípulo Marcelo, discípulo William, discípulo você que crê em Jesus, é o seguinte, creia em mim, puxa vida, creia em mim. Mateus 6, né, o capítulo falando, do versículo 20 ao 33, falando sobre ansiedade, falando sobre os cuidados do mundo, falando, vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Ele fala, os gentios, ou seja, aqueles que não têm pai, aqueles que não nasceram de novo, eles que se preocupam com isso, mas vocês, homens de pequena fé, busquem em primeiro lugar o reino, a justiça, busque entender o que eu vim fazer, eu vim morrer por você, eu ressuscitei por você. Quando você entender isso, você vai entender que você agora é filho. E como pai, eu supro a vida de vocês, eu vou abençoar a vida de vocês, eu não vou deixar que nada falte. Ai pastor, mas eu sou um discípulo de Jesus e está faltando... Creia que Ele vai prover na sua vida. Não seja repreendido pelo Senhor, que Jesus nunca chega em mim e fala assim, pô Marcelo, eu me empobreci para te enriquecer, está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Porque eu te amo, eu abri mão para oferecer para você. Não é isso que um pai faz? Quando um filho está doente, o pai não fala assim, se eu pudesse eu tirava a doença dele e colocava no meu corpo. Foi isso que Jesus fez. Ele levou as minhas dores, colocou no corpo dele. A minha pobreza foi para a vida dele e a riqueza dele para a minha vida. Eu preciso crer e trabalhar e dedicar e viver dessa forma. Homens de pequena fé, Marcelo, creia que eu vou fazer, creia que eu já fiz, creia que vai se manifestar na sua vida o que eu já fiz. Amém? Mais uma repreensão de Jesus, aqui no capítulo 8 de Mateus,
quando Jesus está com os discípulos no barco e de repente vem uma tempestade, os discípulos, Jesus, acordando, Jesus, nós vamos morrer, Jesus, nós vamos perecer. Jesus levanta e fala assim, homens, por que vocês são tímidos, covardes, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança, e os discípulos se maravilharam com aquilo. Quantas vezes você e eu, por causa das tempestades que nos sobrevêm, das notícias que nos sobrevêm, e agora nós vamos morrer. Ei, creia em mim, posicione-se contra isso. Posicione-se como um cristão. Ei, crise, enfermidade, tempestade, notícia ruim, menos, não é assim não. Esses dias eu estava brincando lá na igreja, que eu falei assim, eu gosto do Cristiano Ronaldo, que é jogador de futebol. Pastor, ele é chato, ele é arrogante. Não, ele é craque, ele é muito bom. E a arrogância dele vem do tanto que ele sabe que ele é bom. E eu acho muito bacana, uma vez eu vi a entrevista dele, e ele falando assim, que ele fica mais motivado jogando no campo adversário do que no campo do Real Madrid. Ele falou assim, a torcida contra ela me estimula, me instiga a correr mais, a jogar melhor. E eu acho bacana que quando ele faz gol, né, ele pá! Ou seja, eu tô aqui menos. Ele chega para a torcida, ó, menos, eu tô aqui. Ou seja, não acabou o jogo não. Jesus dentro do barco, acho que, os discípulos, eu tô aqui. O tempestade, menos, não é assim não. Você acha que você vai me destruir? Você acha que você vai me afundar? Você e eu, nós temos que ter essa, com todas as aspas para eu não ser julgado, essa arrogância e essa prepotência, ou seja, essa certeza de que o Senhor é conosco e essas tempestades, elas não vão afundar o nosso barco, a nossa vida. Amém? Nós temos que ter essa disposição, esse posicionamento baseado no que Cristo fez. Homens de fé. Amém? E para fechar aqui mais um que Jesus falou. Mateus 14. Mais uma tempestade que sobreveio aos discípulos, eles remando ali com dificuldade, Jesus vem andando sobre o mar. E Pedro, né, eu gosto de Pedro, Pedrão, enquanto estavam os 12 ali no barco, Pedro foi o único que falou assim, és tu, Jesus? Ele falou assim, sou eu, não temais, tem de bom ânimo. E Pedro falou assim, se é de verdade, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus falou assim, vem. Sabe o que Jesus chamou Pedro? E Pedro aceitou o convite? Pedro, vem andar diferente. Jesus está falando para você e para mim hoje, vamos andar diferente. Jesus andava diferente. Jesus andava sobre o natural. Você e eu também temos que andar acima das coisas naturais, das notícias, dos diagnósticos, dos valores, do sistema do mundo. Nós temos que andar diferente. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, salvou, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro, por que você duvidou que você dava conta de andar diferente? Marcelo, não duvide que você possa andar diferente. Meu irmão, você que está aí ouvindo, assistindo, não duvide que você pode andar diferente. No meio desse mundo bagunçado, desse sistema corrompido do mundo, você pode andar diferente. Anda acima do natural, ande acima da média, ande diferente, faça diferença. Você pode, não duvide de você, não repare nas circunstâncias naturais. Fique com os teus olhos colocados em Cristo, na palavra, nas promessas dele, no que ele já fez por você. Fundamente-se naquilo que Cristo fez por você e você vai prevalecer em relação às coisas naturais dessa terra. Amém? Que você e eu nunca sejamos repreendidos pelo Senhor. Sejamos sim homens de muita fé, homens de fé, homens que ousaram andar diferente, homens que se posicionaram contra as tempestades da vida, homens que não ficam preocupados com o que vai comer, vestir, morar, isso e aquilo, mas homens que creem no Evangelho, creem na morte e na ressurreição de Cristo. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, homem e mulher de muita fé.